ontem. Me falem um pouquinho sobre os determinantes de saúde aí. Quais que vocês elencam como principal, assim, se eu fosse perguntar para vocês? Me citam o principal elemento de determinante de saúde. O que vocês iam me dizer? Professor, o mais importante é esse. Qual seria? Não entendi a pergunta. Baseado na atividade que vocês responderam ontem, me digam alguns determinantes de saúde que vocês veem como importante. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, qual desses aqui vocês acham mais importante para o sistema de saúde, né, da população? Vocês vão falar, olha, professor, o mais importante é esse aqui. Esse determinante aqui, ele influencia direto na saúde. Quais? Existem vários, né, como a gente já viu. Os determinantes de saúde são aqueles, deixa eu me lembrar aqui, de mortalidade, morbidade, é esse? Pode ser, mas a gente falou outros, né, ontem. Tipo, o que influencia para o paciente sair do estado de saudável para o estado de doente? Quais são os fatores ali de risco, né? Tá. A habitação. Saneamento moradia, básico. saneamento. O que mais? Tem um bocado. Tratamento da água. Eu acho que agora é um exemplo bem grande o Jari, alimentação. O caos que vai ficar, né, devido a essa enchente. Como assim? Explica melhor pra gente. Porque durante a enchente, geralmente a água já vai chegar suja, geralmente chega suja, né, para a população. Fora, as pessoas que não podem sair de casa, elas ficam ali, têm contato direto com aquela água. O Jari todo, ele tem um problema com roedores, com ratos. Então, esse xixi do rato, ele pode transmitir várias doenças, até aquelas subcutâneas, que são aquelas de pele, para as mais graves. E também é muito perigoso. Então, é um exemplo, assim, de que agora é necessário entrar com prevenção. Por exemplo, a distribuição daquele negocinho marrom que coloca na água. Isso, conscientização e etc, para a população. Sim, legal, bacana, isso mesmo. É muito difícil, né, a gente falar de prevenção para essa situação exatamente da enchente, né, porque imagina... a gente não tem uma prevenção, na verdade, a gente tem uma ação, né? É uma forma de amenizar o problema, doenças diarreicas, bora combater elas. Tipo assim, a enchente chegou agora, a gente não vai combater a enchente, a gente vai combater efeitos colaterais da enchente. Consegue entender? A gente sabe que quando tem enchente, com certeza vem doenças de pele, doenças diarreicas, desnutrição, desidratação, aí a gente tenta combater exatamente esses pontos, como ela colocou do exemplo do hipoclorito, que são doenças diarreicas, muito comum. Outro que a conscientização sim é eficaz é afogamento, que acontece muito, por mais que a gente não veja tantas notícias, mas acontece nesse período. Agora, a gente não pode elencar como prevenção, né, assim, é medidas de ação mesmo, igual a Ingrid colocou, porque prevenção... Também tá tendo muitos casos de picadas de cobra, né? Olha só. Não só de cobra, né? Sim. Uma das doenças que o rato transmite é a leptospirose, né? Leptospirose, do rato. O raciocínio ali do saneamento básico, né? Da falta do saneamento básico. Tifo também, professora, faz parte? Qual? A tifo? A tifo, sim, pela contaminação da água. Entra em doenças diarreicas também, né? É porque lá na beira não tem como fazer força, né? Aí todo mundo faz seu serviço em cima da água. Então, quando enche, aí invade as casas e todo mundo tem contato com os coliformes fecais, né? Isso, exatamente.
Aí a gente pensa em doenças diarreicas, pensa em doenças de pele, doenças que são transmitidas por roedores, né, por conta da falta de saneamento, um montão de doenças, tá? Então, assim, nesse caso, exatamente, não tem como pensar em prevenção, já foi. A prevenção era não ter deixado alagar, por exemplo. Envolve outros fatores estruturais, né, infraestruturais. Aí é medida de ação mesmo. E aí, que fator de risco determinante que a gente encontra lá, nessa situação aí? Bora pensar. Lembrem dos determinantes da saúde que a gente falou ontem. E me citem aí, nós somos 30 já. Cada um falar um, dá um bocado. Vamos lá. Não vou mentir, não, que tá em branco na minha cabeça, não lembro mais. Ai, meu Deus, o que eu posso ajudar a lembrar vocês sem dar cola? Pobreza, Como? Não entendi. a falta de alimentação, a economia. Economia é legal. Economia é legal. O que determina, eu vou fazer a mesma pergunta, você vai falar, professora, dei outro exemplo, por aí a gente não entende. Você vai entender. O que vai determinar que uma pessoa estava saudável e agora ela está doente? O que aconteceu aqui nesse período, nesse pedaço de tempo? Aconteceu uma contaminação. Tá, beleza, uma contaminação. Assim, eu acho que são coisas que afetam a pessoa, né? O psicológico, a saúde mental, Sim. física. Sim. Isso entra, são determinantes de saúde, sim, isso aí. A fome que você colocou, um de vocês colocaram, também. Economia, né? Já temos alguns, economia, situações de saúde mental, psicológicas, né? Pode ser incluso. A pessoa está exposta à sujeira, a quintal, com vasilha cheio d'água, levando o risco de ter vários ovos de dengue, né, professora? Sim. Aqueles bichinhos lá, né? Sim, a gente ia classificar isso como lixo a céu aberto, falta de saneamento básico, alguma Falta de coisa saneamento assim, né? básico. Uhum. Pronto. Eu vou falar de novo. O que pode fazer para uma pessoa adoecer? Eu não consigo falar em outros termos, mas enfim, bora lá. Por exemplo, se ela não pratica atividade física, ela pode adoecer? Sim. Pronto, Fica ela pode. Então, sedentarismo, né? A gente pode classificar uma palavra, um termo, Sedentarismo, obesidade. Sedentarismo, ele é um determinante de saúde, ele vai determinar se a pessoa vai ser saudável, se a pessoa vai ser doente, vocês conseguiram entender? Sim. O que é um determinante de saúde? É algo que influencia diretamente se a pessoa vai ser saudável, vai estar saudável, se ela vai ser doente, vai apresentar alguma doença. Algo Beleza. que venha também de genética da família, pode ser? Pode ser, hereditariedade é um determinante. Pronto, tá fluindo, vamos lá. Outros. Sabe uma coisa que vocês falaram que é usado na Tá cortando a voz. literatura? Vocês falaram a bichinha picada. Tá cortando a mim? Não entendi. Não deu para entender, professora, a última frase. Tá normal agora? Repita. Sim. Tá? É assim, um termo que eu lembrei que é classificado como um determinante de saúde, aquilo que o Felipe colocou, né? Pense na pessoa que está exposta a roedores, a falta de saneamento básico ali que ele falou um pouco, é classificado também como o meio ambiente, o meio em que a pessoa vive expõe ela a uma doença, a um determinante de saúde, meio ambiente, ou meio em que vive, tá? Professora, a internet tá péssima. Peraí que eu vou ligar aqui. Vou ligar a outra internet aqui. Peraí, deixa eu ver.
Tentar deixar quem ligado dera os que dois. fosse sua mãe, é da Ei, senhora, professora, mas professora. que não é só a sua, eu acho que a da maioria tá bagunçado. Ah, mas peraí, se tá falhando a minha voz pra vocês, é muito da minha também, né? Sim, tá cortando. Bora lá, vou voltar. Não pode ser que não influencie em nada mesmo isso aqui. Foi, já liguei. Me contem aí, como é que tá agora? Tá melhor. Melhorou. Melhorou? Não, tá cortando? Tá Acabou, cortando professora. muito? Eu vou experimentar ver. Tá bom? Aqui melhorou, professora, um pouquinho. Melhorou? Melhorou, Quando voltar, melhorou. me fala que aí eu volto um pouquinho. E a gente vai fazendo assim. Tá bom? Aí, Ok. que era mesmo que a gente tava falando? Me lembrei. O exemplo do Os feminino. determinantes. Pois é, os determinantes, mas eu tava dando algum exemplo. Sobre Exemplo. a pessoa estar exposta a algo. Pois é o meio que vive, né? Enfim, não me lembro exatamente, mas o que eu queria dizer para vocês era assim: caso vocês queiram me falar, né? Eu perguntar para vocês se tinha algum determinante de saúde, vocês queiram falar exatamente isso, a sujeira, a poeira, tá, galera? Lembra que a gente viu lá em enfermagem do trabalho, na disciplina anterior, que poeira gera doenças quando a pessoa está exposta há muito tempo? Então, é um fator determinante, tá? Então, quando vocês quiserem se referir a coisas que estejam no ambiente que a pessoa vive, o fator determinante é o meio ambiente, ou o meio em que vive, tá? A literatura coloca também. Bora pensar outros aí. Lembra que eu falei de sedentarismo? Já abre um outro olhar para a gente, né? Acho que o professor Gilson falou sobre esses determinantes para a gente, só que o pessoal esquece. Mas que entra assim fatores sociais, econômicos, uma coisa assim, psicológico, uma coisa assim. Entra, tudo entra. Mas bora destrinchar melhor. O que fator de sociais que a gente pode colocar que influencia na vida da pessoa? Vocês já falaram econômico, né? Econômico é social também. Acho que o social, assim, a maneira de você lidar com as pessoas do seu redor. Não, também pode ser, que envolve muito psicológico, né? Mas sabe como o social influencia diretamente? Cultura. Por exemplo, todo cidadão, ele precisa ter contato com cultura, com algum tipo de dança, com algum tipo de música, eu falei dança, né? Alguma coisa que o social promova pra gente. Relações. Cultura, cada pessoa tem uma cultura, Sim. Conhecer isso? Exatamente. Então, quando o cidadão, ele tá, igual a gente está agora, né, na pandemia, quando ele está proibido de manifestar cultura, que eu quero dizer assim, imaginem aquelas rodas de capoeira, ou roda de dança, zumba, mais ou menos assim, né, que aglomerava, e aí a gente não está permitido fazer. Então, o cidadão sente isso, e pode vir a gerar uma doença ocasionada por essa ausência, entendeu? Entendi. Tô captando. Vamos pensar outros exemplos de cultura. A gente tem muito forte no interior do Amapá aí o Marabaixo. E o Marabaixo é um tipo de cultura que é promovida pela dança, igual o carimbó no Pará, mais ou menos. E aqui para nós, nessa época, seria a festa junina, né? Festa junina, arrasou, exatamente. Muito obrigada. Foi a luz no fim do túnel da cultura. É isso aí. Carlene tá rindo. É isso aí. Deixa a população meio que doente, por não ter a prática, né? Eu acho que esse Marabaixo... Coração pra ti. Eu tava tentando pensar alguma coisa. Pode falar, Maria Rita. Esse Marabaixo eu acho que é mais em Macapá, né, do que aqui no Jari, porque... Não, no nosso Jari a gente não recebe tanto impacto, mas no interior do Amapá, tipo Mazagão, Calçoene, é muito praticado. Amapá, Cutias... Curiaú, professora. Elas sofrem com isso, né? De um município.
O Curiaú fica no município de Macapá mesmo. É o quê, Jade? Perdão, não vi. Eu tenho muitas amigas em Macapá, elas fazem parte dessa. Elas falam assim, quilombolas, uma coisa assim. E elas sempre Sim. postam as coisas relacionadas às danças, à cultura deles, e é muito bacana. Bacana demais. É tradição, né? Eu acho que Bem- aqui, por ser mais próximo de Monte Dourado, Pará, acho que pega mais carimbó. Sim, verdade. Mas se a gente fosse elencar aqui cultura pra gente do Jari, eu acho que seria muito a quadrilha, igual a Francisca falou. Tipo assim, o povo de todos os bairros do Jari consegue se envolver na quadrilha. A gente tem representação de todos os bairros, da beira até lá pra cima. Outra coisa também é o carnaval, muito forte no Jari, o carnaval. O povo se envolve muito e sente muita falta quando não tem. Professor, e aquelas festas de aparelhagem que tinha? Verdade. Tem também. Não é do Jari, né? Mas vem de fora e o povo compra. Hã? Mais em Belém, essas festas de aparelhagem, mais no mas no Pará, assim, ali no meio do Pará. Mas no Jari dá muito lotado quando vem. O povo curte muito. Não tem um local lá, uma aparelhagem que... Eu acho, né, gente? Me corrijam aí, eu não conheço muito esse meio. Mas eu acho que não tem uma aparelhagem que seja daí do Jari. Mas quando vem de fora, o povo adora. Então, pro Jari, a cultura que a gente pode colocar é muito de festa. Festa do município, por exemplo, todo final de ano. Antigamente tinha aquela festa do açaí. Antigamente, né? Sim. Faz muito tempo que não tem. Tinha muita coisa. Muita coisa, exatamente. E aquilo ali era manifestação de cultura. Assim como tudo isso que a gente está falando. Carnaval, quadrilha. Cheguei a ver até a festa da castanha, Festival da Castanha também. Festival da Castanha, sim. Tinha também a FEAC, né, professora? Mas também nunca mais veio para cá, né? Foi há alguns anos, né? Nem me lembro se era esse nome. Mas, enfim, algumas manifestações de cultura para a gente conseguir visualizar que se não tiver, se a pessoa está proibida, eu não queria usar a palavra proibida, mas não está podendo participar, não está podendo manifestar ali a sua cultura, ela pode vir a gerar algum tipo de doença, nem que seja uma doença de tristeza psicológica mesmo, entenderam? Então, a cultura é, sim, um fator determinante de saúde. Vocês conseguiram entender como que a gente faz? Pois será que isso aqui é um fator determinante de saúde? Tem que conseguir fazer toda uma análise de se aquilo ali influencia diretamente ou não na saúde da pessoa, do cidadão. Exato. E também essa falta de lazer, cultura, falta de lazer. Lazer. Pessoa, afeta até as crianças também, sabia? Sim, demais. Eles são até mais afetados que os adultos, né? Exatamente. Eu fiquei observando a minha criança. A falta de dormir, ela fica professora. muito agitada. Exatamente. Diga lá, Felipe. E o cansaço, a falta de sono, que muitas vezes nós deixamos de dormir, vai para trabalhar, essas coisas. Sim, sim. É um determinante? Com certeza, sim. A literatura coloca que tem que ser feita aquelas 8 horas de sono, né, com um intervalo aí de repouso durante o dia, e quando não é cumprida, a pessoa pode vir adoecer sim, e a gente sabe que adoece várias manifestações aí, antes de chegar às vezes nem tem um diagnóstico fechado de uma doença, né, mas a pessoa é cheia de sintomas decorrente disso. Sabe o que também, gente? Falta de vitamina, de proteína, uma boa alimentação, né? No caso, falta de uma boa alimentação. Até pessoas que não têm experiência, não têm oportunidade de tomar banho de sol, por exemplo, aquele banho de sol lá até as 10 da manhã e depois das 5 da tarde. Por incrível que pareça, tem muita gente com falta de vitamina D. E é um determinante de saúde. Entenderam? Alguns dos fatores, a gente vai falar outros fatores aí que não tá vindo na nossa memória. Mas deu para ter uma noção aí do que é determinante de saúde? Deu sim. Deu? Beleza. Bora lá. Deixa eu ver o que tem aqui pra gente agora. A gente vai falar sobre a lei orgânica. O nome da lei é Lei Orgânica da Saúde. O número dela é 8.080, de 1990. Está aparecendo o slide para vocês?
Sim. Está Perfeito, então bora lá. A gente chama ela de lei orgânica, tá? Mas o nome, ou também lei, deixa eu colocar a sigla aqui rapidinho, só pra gente ficar visualizando. Ou também a gente encontra assim, ó, LOS. LOS, ela é descrita dessa forma na literatura, ou em jornal, por aí como a gente vê. Essa lei aqui, ela aborda sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. E o que significa isso? É aqui nessa lei que está descrito todo o serviço do SUS, tudo que o SUS proporciona, tudo que a forma como o SUS trabalha, que a gente já conversou um pouco sobre essa organização estrutural, né? Que a gente até fez na atividade ontem uma pergunta assim. Tudo está amarrado nessa lei. Por quê? Lembram que a gente conversou que houve a reunião, a conferência, e lá na conferência foram pontuados alguns termos, algumas situações que queriam que fosse para a Constituição Federal, que é a Lei Magma, né? Queria que tivesse acertado ali. E foi, de certa forma foi. Muita coisa lá, o artigo 196, 201, 202, até 207 da Constituição é sobre esse serviço de saúde para a população de forma geral, né? Para todos os brasileiros. Bacana. Mas aí se percebeu que tinha necessidade de ter uma lei que viesse frisar, ou melhor, cobrar do governo para ele cumprir isso e oferecer esse serviço de qualidade, entenderam? E aí não queria que fosse só quando a pessoa adoece. Adoeceu, tem aqui o pronto-socorro, vá lá. Não, a gente precisa de um atendimento onde a pessoa possa se fazer a prevenção, onde possa ter consulta, sem que antes já esteja uma doença estabelecida, tá? Então, a lei, ela foi com um pouco esse raciocínio para a população. Então, o que é importante a gente gravar daqui, a gente compreender daqui? Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação. A gente já falou bastante sobre isso, né? Promoção, a pessoa está doente, quando a gente fala de promoção à saúde. Me digam aí. Não, professora. Eu acho que não. Não, beleza. O que é aqui a promoção? Ainda não, meu Deus, mas a pessoa não precisa adoecer necessariamente, né? Quando a gente está falando de promoção à saúde, o que a gente está falando na prática ali, no dia a dia? É o quê? A prevenção, professor. Prevenção, professor. Beleza, é prevenção. Se prevenir. Se prevenir. Fritar Mas como é que acontece essa prevenção? para nós antes de beber. Promover a prevenção. Fritar a água, lavar direitos de legumes. A conscientização, professora. A conscientização, muito bom. A distribuição do hipoclorito, então, entraria aqui? Sim, assim como as vacinas e demais. Vacina, perfeito. Melhor exemplo aqui é vacina, tá? Mas tudo isso que vocês falaram tá certo. Promoção à saúde é aquela ação de prevenir que a pessoa venha adoecer. Outra coisa que eu quero que vocês compreendam que entra aqui na promoção à saúde, que eu já até comentei com vocês, são as consultas de rotina. Quais são essas consultas? O que vem à mente de vocês aí? Acompanhamento do hipertenso, diabético. Pois é, mas o hipertenso ele já é doente, né? Professora, posso falar? Hemograma completo, professor, hemograma completo. Certo, hemograma completo. Qual é a pergunta que a senhora fez, professora? Rapidinho. Peraí, Qual é a pergunta que a senhora fez? Tu estava onde? Que tu não estava prestando atenção, gente? Eu escutei malmente. Eu escutei malmente. Fale de novo aí a pergunta. É assim, ó. Quando a gente fala de promoção à saúde, que tira todo do eixo. Quando a gente fala de promoção à saúde, a gente está falando de prevenção, né? Igual todos os colegas aí colocaram pra gente. Aí falaram de vacinas, falamos lá da água, tratamento da água. Perfeito. Aí eu falei assim para vocês, eu quero que a gente compreenda que também entra na promoção à saúde as consultas. Aí eu perguntei para vocês, que tipo de consulta mais ou menos entra aqui? Já está na, Foi essa pergunta. Já está na língua.
O acompanhamento da criança. Um exemplo pode a criança ser não está doente, né? Isso. AIDS, consulta todo mês fazer teste, né? Sífilis, que não tem doença, né? É para se prevenir que a senhora está falando? Pronto, para se prevenir, que não tem doença. Testes rápidos, você está falando, né? Deixa eu ver o que mais. Beleza, Consulta de rotinas. Consultas de rotina, tipo o quê, Francisca? Fala pra gente. Preventivo. Preventivo, arrasaram. É de isso mama. que eu queria tirar de vocês. De mama, vocês estão entendendo? É com especialista, professora. É um... Menino, fugiu minha memória. É com especialista, ginecologista. Isso acaba sendo um plano do SUS também, né? Porque, tipo assim, todos os postos de atenção primária é quando a pessoa vai ali para saber se ela está doente, para se consultar. Aí ela não precisa estar doente para fazer as consultas, mas sempre vai ter médico para estar atendendo, para estar agendando as consultas. Professora, exame de sangue. Isso. Pois é, o exame de sangue. Mas o exame de sangue ele é feito dentro de uma consulta, né? Por exemplo, eu vou hoje lá saudável na UBS e falo, olha, eu queria fazer um check-up, porque faz muito tempo que eu não faço, não me consulto. Aí o que tem de opção lá? Tem clínico geral, tem enfermagem e tem alguns especialistas na UBS, que é o caso do ginecologista, que a gente já falou. Peraí. Deixa eu pensar outro, cardiologista, algumas UBS têm cardiologista e dermatologista também, raríssimo, né? E ortopedista muito raro também. Pediatra, arrasou, sempre tem pediatra. Pediatra e ginecologista é carro-chefe de UBS, que é atenção primária. Nutricionista, pode ser também. Dentista também. Dentista, sim, mas aí a gente tá falando de especialidade, né, médica. Ginecologista, pediatria, clínica médica, que é um médico geral ali, né? Que vai pedir esse hemograma, por exemplo, que o Emerson está colocando pra gente. Só tá falando de prevenção, né, professor? Prevenção, a gente está falando de prevenção. Aí as meninas colocaram exames. Vamos pensar em exames aí, igual o Emerson colocou o hemograma, vamos pensar exames PCCU. O que mais mamografia agora que surgiu. Para detectar doenças hereditárias. O dentista, ele não cuida da saúde bucal, porque assim, o dente, quando ele inflama, causa vários problemas. A minha tia, por exemplo, infeccionou e começou a ficar com pressão alta. Da pressão alta dela, acelerou o coração, ela foi parar no hospital. Sim. Então, é uma forma, né? Mas uma forma de quê? Não entendi. Assim, ela estava com dor de dente, de prevenção, ela foi lá para se prevenir, então aí do dente dela ela teve que voltar 2 vezes, e na terceira vez que ela foi voltar, a pressão dela já estava alta. De atendimento, né, da atenção primária. Isso. Ah, tá, entendi, com certeza. A odontologia, ela está presente também na atenção primária, na maioria, em alguns postos de saúde tem dentista, mais de um, e faz o basicão ali de prevenção, que é a limpeza, que é a extração, que é canal, justamente canal, alguns fazem, né, meio difícil, mas alguns fazem restauração, exatamente, isso tudo é prevenção, igual a Jade colocou, porque se agrava, gera outras complicações, né, consegue entender como prevenção também? Assim como a nutrição que vocês colocaram também, feito um plano ali para a pessoa cumprir, alimentar, porque se ela não cumpre, se ela nunca seguir um plano, ela pode vir a ser obesa, e a obesidade gera outras doenças. Também. É uma doença grave. Preservativo também, professora, que tem no posto. Qual? Não entendi, Felipe. Os preservativos que tem. Ah, sim. São campanhas de também atenção primária, de prevenção, promoção à saúde. Professora, a menina falou aí, a Jade falou sobre dente, não foi? Sim. Eu sofria muito de dor de dente do juízo, professora. A senhora acredita que minha pressão ela ficava baixa? Depois que eu tirei, ela normalizou. Por que isso? Fluxo sanguíneo diminuído, né? A pressão eu sofria muito. Aí depois que eu arranquei, normalizou. Olha só. Professora, sabe por que eu falei isso?
Porque no meu pré-natal, a ginecologista pediu para fazer um check-up com o dentista, porque era necessário para fazer parte do meu pré-natal. Aí eu questionei para ela me deu várias explicações, que tem problemas, né, que pode se agravar, então, para a saúde da gestante, no caso. Então, é prevenção. Isso que eu dei um exemplo. Show de bola. Até na primeira consulta, que é aquela até 7 dias do bebê recém-nascido, a gente também encaminha para o dentista para ensinar a fazer a higiene oral do RN, né? Verdade, também o dentista entra é encaminhado também. Eu creio que a enfermeira faz esse negócio aí para a pressão estar normal durante o procedimento do parto, Sim. né? Pode estar alta. De toda a gestação, né? De toda a gestação. Porque assim, ó, gente, a cavidade oral, ela tem... Não sei se vocês já ouviram falar Ai, me esqueci a palavra. Do tipo de medicação sublingual. Porque a gente tem injetável, a gente tem medicação oral, né? A gente também tem uma classe de medicamentos que eles agem via sublingual. Coloca a medicação debaixo da língua, ele vai absorver e cai na corrente sanguínea. Sabe qual é esse raciocínio? Essa cavidade, não é cavidade, esse link que a via sublingual usa, cai direto na veia cava, que é a veia principal do coração. Então, é uma medicação de rápida eficácia. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a pessoa tem alguma infecção, alguma bactéria ou vírus na cavidade oral, a chance de cair na corrente sanguínea é muito grande, porque lembra que é de rápida absorção, medicação sublingual? Mesma coisa. Caiu no coração, o coração faz o quê? Espalha para o corpo todo. E aquela história lá da infecção generalizada, lembra? Caiu na corrente sanguínea, não tem mais como controlar, perdeu o controle. Está no corpo todo, pode ter ido para o cérebro, para o pé, qualquer lugar. Professora, posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. Eu estou com uma dúvida aqui, eu não sei se é uma pergunta meia besta ou é uma, não sei, mas eu estou curioso. A mulher que tem infecção urinária, durante a gravidez, ela pode passar para o bebê? Ou não? Ela pode perder o bebê. Ela pode o quê? Perder o bebê. Infecção urinária é a principal causa de aborto precoce. Porque, sim, é gravíssima infecção urinária em gestante, dependendo do mês em que ela está. Do grau, né, também. Caso de internação, isso. Do mês, né, da gravidez ali, é caso de internação. Porque acontece um monte de coisa na placenta e expulsa o feto, simples assim. Não é simples assim, acontece muita coisa, mas para explicar a gente vai ter que ter uma disciplina. Vocês vão ter disciplinas falando mas, disso. assim, eu acho eu acho que teria que estar bem forte, né? Não, nem sempre. Depende do grau da gestação, entendeu? Eu ia falar isso. Não depende do forte, não. Se tiver... Eu tava com essa dúvida, professora. Faz dias. Sim. Mas eu pensava é um fator de risco na gravidez. É um risco grande, né? Grande. Acontece algumas coisas, algumas doenças que a gente vê na gravidez, elas são causadas por infecção urinária, por exemplo. Entendeu? E, professora, eu consultei, aí a médica falou que é dificilmente uma mulher não ter infecção urinária. É difícil, quase todo mundo tem. Por quê? Porque o canal da mulher feminina é muito pequeno comparado do homem, que dá um tamanho. E na minha gravidez eu tive também. Eu É comum, infelizmente é comum. É comum a gente ter ao longo da vida, quer ver quando tá grávida, que a bexiga é pressionada? O canal que já é pequeno fica mais diminuído. Entendeu? Aí a chance de ter uma bactéria que tá aqui para chegar aqui, ou melhor, que tá aqui para chegar aqui, é rápida, que é curtinho o espaço, entenderam? Então, é um canal, é um mangueiro. Ela fica inchada, a infecção urinária fica inchada? Fica inflamado. Inchada, né? Entendeu? É assim, o que é a infecção urinária? O canal, deixa eu mostrar um cabo para vocês aqui, é um cabo, né? Tá vendo? Aí, por exemplo, o do homem é grandão. Aí, onde que fica a urina? Aqui na bexiga, né? Aqui embaixo, quero dizer. Embaixo. Aí, a bexiga tá aqui em cima. Aí, quando a urina tá muito tempo nesse reservatório, tem chance de dar uma bactéria, né? Por quê?
não tem, como é que eu posso dizer para vocês? Não tem quando fica a urina parada, não dá um odor, não faz uma camadinha, pronto, ali dá bactéria. Se dá bactéria, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode ficar com a bexiga cheia muito tempo, porque a chance de dar bactéria é grande. Não pode segurar, né, professor? Exatamente, não pode segurar xixi. Porque se fica aquele líquido ali, faz aquela camada, tem um nome técnico para isso, tá, gente? Faz aquela camada e aí fica a bactéria lá. Aí, quando a pessoa consegue expelir essa bactéria, ela desce para o canal, mas nem sempre consegue. Então, quais são as chances? A chance é da bactéria se alojar na bexiga, né, se ficar ali. A chance é essa bactéria descer para o canal, que do homem é grandão, era isso que eu queria dizer para vocês, e da mulher é tipo desse tamanho aqui. Então, por que o homem tem menos chance de ter infecção urinária do que mulher? Porque o canal dele é muito maior. A chance da bactéria descer esse tantico aqui é muito maior do que ela descer esse tantão, entendeu? E quando tá grávida, ainda diminui isso aqui, que já é pequeno, dá um pouco mais. Então, no caso, não pode ficar nem cheia nem seca, né? Exato. Mas seco não vai ficar seco, né? É mais difícil o homem ter, mas é possível, né? Também. É possível, sim, se E for aí, bactéria forte. E aí não adianta a mulher, tipo assim, a mulher se cuidar, tratar tudinho bonitinho, aí na hora de ter relação, o homem contamina ela de novo. Exatamente. Os dois têm que tomar remédio. Os dois têm que tomar remédio. Têm que fazer medicação, tratamento. Aí outro fator que pode acontecer, que eu esqueci de falar, é assim, pode dar infecção na bexiga, no canal, e essa bactéria, ela pode ficar fortona ali, não é tratada. Sabe para onde que ela vai? Para os rins. Porque a bexiga tem canal direto com os rins. E aí vai ter o quê? Uma infecção renal. E aí destrói o quê? O rim. E a pessoa pode perder o quê? O rim. Por causa de quê? Uma infecção urinária. Gravíssimo. E a gente estava falando de gestação, eu pulei para outro ponto, mas enfim, é fator de risco, tá? Infecção urinária sempre deve ter Eu já atenção. peguei infecção urinária forte, professora, que fiquei sem andar, de tão forte que ela ficou. Exatamente. Professora, por isso que tem tipo de infecção urinária que a pessoa, ela mija sangue, né? É porque fere, né, o canal, fica machucado, ferido. Entendeu? Tá, beleza, deu para ter uma noção aí. Vocês vão ter disciplinas assim, mas estudem, pesquisem, joga no Google, o Google responde muita coisa bacana. Assim, se a gente souber olhar também, tá bom? Mas pergunta quando vocês estiverem com dúvida. Bora voltar aqui, que eu não me lembro mais nem o que a gente estava falando. Determinante de saúde, né? Sim. Pronto. Vocês já sabem para que a lei foi criada, né? Me lembrem aí, o que foi que eu falei para vocês que a Lei Orgânica da Saúde foi criada? Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Me contem aí. Proteção, recuperação. Mas o quê? Não entendi. Não entendi. Essa é a lei que rege o SUS, né, professora? Isso. Arrasou. A frase é essa. Tem que começar assim o texto. É a lei que rege o SUS. E aí, como foi? Por que ela foi criada? Qual o objetivo? Ela é como se fosse um mapa da do saúde. SUS, né, professora? É como se fosse um mapa da saúde. A organização do SUS, exatamente. O que foi que a gente falou sobre a organização do SUS? Bora lembrar aí. Como que o SUS é organizado? É organizado em 3... federal, municipal e estado. Isso. A responsabilidade é dividida nos 3 entes, né? Isso. Estadual, municipal e federal, não é isso? Isso. Show de bola. O que mais que a gente sabe? No caso, tripartite. Isso. Todo mundo tem responsabilidade, alguns maiores, outros menores, né? Como é que a comunidade participa? Perdão. Também dá para entender nessa lei, que cada passo é importante, principalmente a coletação de dados, né, do município para o estado, que vai para o federal. Então, todas as cidades são importantes para ver quais recursos cabe e que decisões se deve tomar para aquela região. Isso mesmo, Ingrid, muito bacana, porque no a gente só sabe
Peraí, só um minutinho, Felipe. A gente só sabe o que precisa quando a gente conhece, né? A gente só consegue melhorar aquele serviço se a gente conhece a importância dele, a necessidade dele. Vai, Felipe. Assim, a gente vê no caso, o governo, o estado, o município, o federal, ele depende muito dos atores, né, dos hospitais que vão, tipo, anotar tá fora do normal e passar para eles, é isso? Para tipo organizar assim, algumas coisas? É tipo assim, o que a gente recebe mais aqui? Qual é a nossa maior demanda? A nossa maior demanda é picada de cobra, a nossa maior demanda é sífilis, entendeu? Então, assim, de acordo com o que tem mais casos, é o que precisa ser melhor investido. Educação em saúde, prevenção e medicação. Por exemplo, se o maior número de casos aqui for picada de cobra, de arraia, de escorpião, de alguma coisa assim, o que a gente precisa mais? Soro para tratar isso, né? Já que a nossa maior demanda é isso. Mas aí também... No caso, professora... pode falar, Mike. No caso, são os acidentes com os animais peçonhentos, né? Isso. Mas aí a gente pode falar. Professora, desculpa eu interromper às vezes, é porque como a internet está ruim, demora para chegar aqui. Tranquilo, pode quando falar. eu vejo, eu já falei, tá? Não, eu ia dizer que outro caso, ele entra também, tipo a pandemia, por exemplo, quando tá tendo uma onda tipo de Manaus, né? Aconteceu de faltar oxigênio. Então, o governo sabe que aquele local precisa de oxigênio, de bastante oxigênio, então ele vai mandar recurso, abastecer. Isso. É onde precisa maior atenção, né? No momento, por exemplo, é aquela onda lá do pico da falta de oxigênio, o Ministério todo voltou as atenções para lá, porque a onda estava sendo forte lá. Mas, assim, falando de recursos, igual a gente estava falando que o Felipe perguntou, como que o lançamento de informações influencia. A gente só vai ter soro para tratar acidentes de animais peçonhentos, igual o Mike falou, se a gente informar que a nossa demanda aqui é alta. Se a gente não informa, se a gente não lança o sistema, não vai vir, por exemplo. Que é através dos indicadores, não é isso, professora? Exatamente. Como se... É assim que a polícia trabalha, por exemplo. A polícia faz um levantamento de onde ela tem que fazer ronda. É onde tem mais acidente, mais boletim de ocorrência relacionado a furto, assalto, não sei o quê. Então, é lá que ela vai agir. Onde tem uma maior demanda, é onde vai ser investido mais. Se não tem informação disso, não tem como o Ministério ter noções desses dados. Entender? Mais ou menos? E isso é chamado de indicador de saúde. No caso, eles dependem de vocês e deles, né? Exatamente. É uma rede, é chamada de rede, né? Tá? Nós alimentamos o sistema. Isso mesmo, Francisco. A gente recebe e retorna, e faz o retorno, né? Aí, eu destrinchei aqui para a gente conversar sobre essa lei, né, sobre a Lei Orgânica da Saúde. Por exemplo, no artigo 1 dela, diz assim: essa lei, ela regula em todo o território nacional as ações e os serviços de saúde. Então, é igual a gente falou, as ações, o que precisa ser feito e os serviços ofertados. Se a gente está informando que o número de sífilis está crescendo no estado do Amapá, o que a gente precisa fazer? Aumentar o número de ações para prevenção, para orientação e também para o tratamento, porque se está crescendo o número, a gente precisa tratar esse povo, e é uma doença que tem tratamento, estão entendendo? Então, vai incluir ações e serviços de saúde executados para aquela função. E essas ações, elas podem ser isoladas, tipo, só uma UBS, porque é só esse bairro que está precisando, ou em conjunto. E esse conjunto não é só municipal, ele pode ser estadual também, tá? E isso pode acontecer no auge, ali no pico de uma doença, como os exemplos que a gente conversou, né? Que é em caráter permanente, ou eventual, por enquanto. Isso também, essa execução dos serviços, ela pode se dar por pessoas, que a gente chama pessoa física, né,
que é instituições filantrópicas, ainda existem, ou jurídicas, tá, de direito, que pode ser público ou privado. Na maioria das vezes é público, mas tem alguns privados, e a legislação garante que a atuação das instituições privadas é permitida por lei, tá? Aí no artigo 2 diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Vocês percebem, eu trouxe aqui o artigo 23 da Constituição, que fala sobre isso, que cuidar da saúde, assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. É como se eles se completassem, sabe? É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal nos municípios. É um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições. É como se a lei orgânica viesse complementar tudo que a Constituição já falou. Perdão, como foi? A sua voz bugou do nada, ficou silêncio. Não deu para escutar. E agora, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim, professora. Então, bugou para todo mundo? Não entendi, Geis. Dá para escutar sim, professor. Entendeu? Então, eu só queria fazer um comparativo para vocês, que eu trouxe aqui a Lei 8.080 e um trechinho da Constituição Federal de 88, para mostrar para vocês que primeiro foi criada a Constituição, né, lá em 88, e aqui em 1990 veio a lei orgânica dizer, olha, o Estado é sim responsável por fornecer saúde para a população, que seja de competência deles, do Estado, da União, do município, do Distrito Federal ali, mas que eles precisam ofertar o serviço de saúde para a população. Uma veio complementar a outra, não é nem complementar, veio frisar, afirmar, assim, entenderam? Aí, eu destaquei aqui alguns tópicos para a gente conversar, né? Professora? A saúde, ela é um direito fundamental. Professora? Pode falar. Me tira uma dúvida aí. O Distrito Federal é o mesmo governo federal ou não? Não. Distrito Federal é como se fosse um estado, é um distrito. A gente tem os 26 estados, né? Amapá, Pará, Rondônia... É tipo um órgão, né, professora? É como se ele fosse um estado a mais. Porque tipo o um distrito... órgão, né? Não, ele é como se fosse um estado a mais, como se fosse o Amapá, o Pará, entendeu? Só que pelo índice populacional dele, ele não é considerado estado, ele é um distrito. Como a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo só, o distrito da Fazendinha, né? Um distrito lá em Fazendinha. Monte Dourado também é um distrito. Monte Dourado, pronto. Monte Dourado é um distrito. Ele não é um município. Por quê? Porque ele é pequeno, tanto geograficamente quanto populacionalmente falando, né? O índice de pessoas. Então, ele não sobe o nível, assim, para município. A mesma coisa o Distrito Federal, lá em Brasília. Ele tem tudinho o jeito de um estado, só que ele não é chamado de estado, ele é chamado de distrito. Entendeu? O governo federal, ele é um ente político. O que significa isso? Ele é um governante. A gente fala de governo federal, a gente não fala de um espaço físico. A gente está falando de um governo, como se a gente estivesse falando do prefeito de Laranjal do Jari, do governo do Amapá. A gente fala governo federal. Quem é o governo federal? O presidente do Brasil. Entendeu, Mike? Ok. Entendeu mesmo? Deu para tirar dúvida? Beleza. Deu. Beleza. Distrito é físico, é um terreno, estado. Então, bora lá. A saúde, ela é direito fundamental, né? O Estado tem o dever de oferecer, ou melhor, ele tem a obrigação de oferecer. O Estado, ele possui condições indispensáveis ao seu pleno exercício, com redução de risco de doenças e também outros agravos, que inclui aí. Ele tem que oferecer acesso universal, a gente já falou, né, do SUS, porque ele está representando o SUS, e igualitário às ações e aos serviços, com promoção, proteção e recuperação da saúde, beleza? Promoção, que a gente já viu que é prevenção, né?
proteção, que é ali quando a pessoa já está doente, ela precisa fazer um acompanhamento, como são os casos dos hipertensos, diabéticos, e a recuperação, que é um pós-cirúrgico, por exemplo, ou um pós-acidente, um processo de reabilitação. O SUS entra em tudo isso. E aí, mesmo sendo obrigação do Estado, isso não exclui o dever das pessoas também promoverem a saúde delas. Como assim? O que vocês acham que quer dizer isso? É tipo, o Estado ele fornece, mas a pessoa ela também tem que ir atrás. Não dá para pegar e arrancar pessoas dentro da casa dela e levar ela para fazer a prevenção. É isso aí também. Muito bom. O Estado não obriga ninguém a se vacinar, né? Ele oferece vacina, por exemplo. Outra coisa. Por exemplo, a história que a gente colocou ainda agora, a distribuição de camisinhas. O Estado, ele oferece uma medida de proteção a doenças sexualmente transmissíveis, mas a população precisa querer, precisa ir atrás, precisa buscar. Outra coisa, a família precisa também fazer parte dessa busca por saúde. Como assim? Fazer atividades físicas, por exemplo, para que aquela família não adoeça, não venha ser sedentário, adquirir uma doença como hipertensão, diabetes. Por quê? Essas doenças não são hereditárias, não passa ali de pai para filho, então aquela família vai estar deixando um legado negativo para aquele município. O município vai cuidar da mãe, da filha, da neta, tá entendendo? Então a família pode e deve contribuir para o Estado com isso. Tá? As empresas, elas podem colaborar nesse processo também de busca por saúde, assim como a sociedade de forma geral. É dever, tá? Essa palavra que tem que entrar na nossa cabeça. Professora, nunca existiu vacina contra a AIDS, né? Porque ela é no sangue, né? É assim, calma, bora entender. A AIDS é a doença. Deixa eu voltar aqui para vocês. É assim, a AIDS ela é a doença. O que é o vírus? É como se fosse a Covid. Bora fazer um exemplo, porque é vírus, é fácil da gente comparar. A AIDS é a doença, como se fosse a Covid. O HIV é o vírus, como se fosse o coronavírus. Isso. Entendeu? Pronto, é importante a gente entender isso. Nem todo mundo que tem HIV vai desenvolver AIDS. Entendeu? Quem que desenvolve a AIDS? Quem não trata o HIV e a doença evolui. Aí a pessoa vem a desenvolver a AIDS. Certo. Mas a pessoa pode sim ter o HIV e conviver com ele. Ele reduz a carga viral, faz uso de medicação diária, e a carga viral cai. Entendeu? Mas sempre quando ele for fazer exame de sangue, vai dar um pouquinho, né? Sim, como qualquer doença que seja doença. Assim, hematológica. Isso. Tá? Aí, nos últimos anos... o resto da vida agora com esse vírus. Aqui eu não entendi, Francisco. Ele vai conviver o resto da vida com o vírus HIV, Isso, né? exatamente. Isso mesmo, é. O que hoje a ciência já alcançou... Pode falar. É como aquele cantor Fred Mercury, parece que ele morreu quando ele morreu, ele tinha mais de 30 anos que estava convivendo com a AIDS. Olha só. Porque ele já estava, era AIDS, né? No caso, já era doença. Existem casos, desde 2012, se eu não me engano, que já... Não, muito antes, desde 2008, perdão, lembrei agora. Desde 2008, já existe tratamento para HIV, um tratamento eficaz, que é os antirretrovirais. É uma medicação que a pessoa vai tomar todo dia, igual um hipertenso. Todo dia toma ali um remédio e faz outras coisas. Tem que fazer atividade física, tem que ter uma boa alimentação, aquele conjunto. E aí a pessoa, o que acontece? O vírus nela, ele cai, o nível de vírus, da carga viral, que a gente chama, né? E aquela pessoa ela não vai mais transmitir o vírus. Entendeu? Então, ela não vai contaminar outras pessoas, mas ela ainda tem. Ela não está curada, mas ela convive saudavelmente com aquele vírus. E aí, ela tem que ter atividade física, tem que ter uma boa alimentação. Por quê? Porque a imunidade dela é baixa, normalmente, e ela não pode adoecer. Porque se ela adoece, a imunidade cai mais ainda e ela está exposta... Porque sabe o que mais...
Vocês estão me ouvindo? A professora travou tudo. Travou aqui para mim também. E agora, vocês estão me ouvindo? Me contem até onde vocês ouviram. Ver se eu me lembro. Até não sei o que matar. Imunidade. Mata? Até o quê? Não entendi. Aí parou. Onde, professora? Professora, pode falar, Rubiane. O que matava na vai ter exercício de fixação? Vai ter. Se a gente chegar lá, vai ter. Porque a internet tá péssima, não dá para entender nada. Poxa vida. Quem tá gravando tá ruim também? O Rafael tá gravando. Não. Não tá ruim, Josi? Ah, perfeito, então, galera. Vocês assistam lá a gente depois, tá? Mas assim, Rubiane... Saiu uma parte aqui, não sei se gravou, mas... Ah, tá. E, Rubiane, assim, mesmo que tenha o exercício, mesmo a internet ruim, né, não dando para compreender muito bem o que a gente está falando, mas eu vou enviar o material também, aí vocês respondam. Aí pode enviar até amanhã, né, professora? Pode, eu gostaria que enviasse hoje, porque eu fico aqui só salvando na pasta, mas tudo bem. Tipo, 11 horas da noite, não fiz ontem. Tá bom. Tá bom? Eu prefiro que vocês façam assim, tipo, terminou a aula, eu estou fazendo, porque tá tudo fresco aqui, tudo que a gente falou, entendeu? Tá bom? Então, onde foi que eu parei? Me contem que eu vou concluir esse raciocínio aqui do HIV rapidola. Sabe o que mata? Aí contou. Ah, tá, entendi. Beleza, obrigada, Francisca, lembrei. O que mata? Que matou muito, né, no auge ali da doença, nos anos 80, 70, 90, não foi nem tanto o vírus, igual é o caso agora do corona, né, que ele veio, o próprio vírus está matando as pessoas. Lá eram doenças secundárias, que a gente chama na saúde, né, eram uma infecção pulmonar, que também o coronavírus foi isso também, né, agora. Uma infecção pulmonar, uma infecção intestinal, qualquer infecção que a pessoa pegue, ela vai matar a pessoa, porque ela está fragilizada. O vírus HIV, ele baixa a imunidade da pessoa e deixa ela totalmente exposta. É como se ela não tivesse sistema imunológico. Entenderam? Então, o que mais matou foi isso, foi outras doenças que se aproveitavam. Então, é por isso que quando a pessoa toma a vacina da Covid, ela fica com sintoma da Covid, é? É porque a vacina, ela é feita de um pedacinho minúsculo do vírus. Aí não tem jeito, pro nosso corpo reconhecer aquilo ali, criar um anticorpo dele, ele precisa ter contato, mesmo que seja com uma pequena partícula. Eu tô com medo de tomar isso amanhã e ficar mal. Olha, só quem não pode tomar é quem já está sentindo algum sintoma gripal. Já está com febre, já está com dor de cabeça, já está com gripe. Aí é melhor se recuperar, ficar 100% e vai tomar. Mas quem está saudável tem mais é que tomar, e tiver oportunidade, né? Tem mais é que tomar. Vai ter ali uma reação, mas toma um paracetamol que passa. A senhora já tomou a sua, já? Já. Ele tá com medo da agulha, professora, não é outra coisa, não. Tá daí, doido, não tô com medo de nada, não. Eu não tive sintoma, mas foi assim, eu tomei Coronavac. Dizem que a AstraZeneca dá um pouquinho mais de sintomas. É a Pfizer amanhã que a gente vai tomar. Legal. Maravilha. Maravilha. Vai então, para o organismo, né? Varia muito. Eu tive conjuntivite. Olha só. Varia muito. Eu quero tomar a terceira dose já. Não, deixa para os outros. Tá, eu tenho sinusite, professora. Eu tenho devido a essa Pfizer, ela é só uma dose, né? É dose única, né? Será que é por isso que ela apresenta mais, tipo, reação? Não. Ela, pelo que eu já ouvi, ela não apresenta tanto quanto a AstraZeneca, por exemplo. Ah, tá. A que apresenta mais sintomas é a AstraZeneca. Quem tem sinusite não apresenta, não fica doente, não, né? Ele só representa a população masculina, porque é medroso. Tu não vai morrer, tá? Só te digo isso. Vai ficar com mal-estar, assim, uma gripe, uma febrezinha, mas é só isso. Uma dorzinha na costa. Aí segunda-feira tu conta pra gente, porque tu vai tomar amanhã, né? Tá bom, senhora. Conta o teu relato pra gente. Se a senhora tá falando isso, vou confiar.
Como o paracetamol e um relaxante muscular. Faz sentido, eu tô vendo, psicologicamente. Bora aqui, rapidão. Aí aqui, olha, gente, eu elenquei pra gente conversar sobre alguns determinantes de saúde. Aí, por que eu coloco, assim, determinante e condicionante? Porque ele determina se a pessoa vai adoecer, igual eu falei, né? Mas a ausência dele. Mas se for presente na vida da pessoa, ele soma, ele é um condicionante para aquela pessoa ter saúde. Lembram da história da boa alimentação, da vitamina D que eu falei? Que é do sol ali? Se a pessoa tem contato com isso, toma ou se alimenta bem, ela vai ter uma boa imunidade, vai ter um bom sistema imunológico, vai, consequentemente, ter um bom estado de saúde. Então, a ausência é um determinante de saúde, porque ele determina se a pessoa adoece, e a presença é um condicionante de saúde. Conseguiram entender essa diferença? Será que eu tô falando sozinho? Travou para vocês aí? Não entendi muito bem, não. Não, mas travou? Não. Não? Então, bora aqui explicar de novo. Todos aqueles determinantes que a gente falou, que a gente já citou, como a alimentação, o meio ambiente, lembram? A educação, olha, entra aqui, atividade física, olha a renda que a gente falou de economia, moradia, saneamento básico, o trabalho, ó, se a pessoa não tem um trabalho, ela também está exposta ao adoecimento, né? Transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais, que entra a cultura, né? Entra um pouquinho do que a gente falou. Aí, que eu estava explicando para vocês a diferença desses termos técnicos aqui, ó, determinantes e condicionantes. Determinantes indica a ausência dele, né? Ele é um determinante de saúde, na sua ausência vai causar o adoecimento da população. E ele soma a pessoa, ele vira um condicionante quando ele é presente na vida da pessoa, entenderam? Por exemplo, se a pessoa pratica atividade física, ela tem menos chances de ter doenças, desenvolver doenças. Porém, se ela não pratica, ele vira um determinante de saúde para ela ter um adoecimento. Ela vir adoecer, entendeu? Entenderam? Agora sim. Foi, né? Deu para entender um pouquinho. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente ter no material, mas aquilo que a gente falou é bem legal, daqueles todos que a gente falou, né? Aí o SUS, ele é composto por um conjunto de ações e serviços, né? Que, como a gente já viu, é estruturado e é dividido as responsabilidades em todos os entes governantes, nos municipais, nos federais e nos estaduais. E também eu quero colocar para vocês que na Lei 8.080 é afirmado que as instituições privadas, elas são legais, elas podem oferecer serviços de saúde, porque existe muita pegadinha de concurso público, por exemplo, que diz que iniciativa privada não pode fazer a oferta de serviços de saúde, que isso é exclusivo do serviço público, e não é exclusivo, tá? A iniciativa privada pode sim participar dos serviços de saúde, só que, o que a lei diz? Em caráter complementar. Como assim, professora? Vamos fazer um raciocínio da nossa pandemia, né? Do quadro da pandemia. Alguns momentos já aconteceram de simplesmente acabar os leitos de UTI, não já? Não temos mais, nossos leitos de UTI estão todos lotados. Aí, nesses casos, uma iniciativa privada pode sim vir a oferecer esse sistema de saúde. E aí, pessoas do SUS são encaminhadas para ser internados ali pelo SUS. Entenderam? Deixa eu olhar para a carinha de vocês aqui. Entendi. Entendeu? Aí, tipo assim, o hospital geral encaminha para o São Camilo. Isso aí. Aí a pessoa vai ser atendida lá. Não vai ser cobrado, ela não vai pagar aquele atendimento. Quem vai pagar é o SUS, que é alguém que vai se dividir aí, um dos entes, municipal, estadual e federal. É o SUS que vai pagar.
Por quê? Por que seria ilegal? Por que muitas vezes é classificado como ilegal? Porque pensa assim, poxa, o SUS podia estar investindo em construir um hospital aqui e está pagando pro São Camilo, por exemplo, está dando dinheiro para o São Camilo, que é um hospital privado, que já é rico. Porque existe um acordo na legislação que garante que a pessoa precisa ter acesso, né, à saúde, não tem isso lá, até na Constituição Federal, dizendo. Então, sim. Se no Estado não tem leito, ou, outro exemplo legal, se no Estado não faz esse tipo de cirurgia, por exemplo, e aqui no São Camilo oferece, São Camilo é particular, o Estado, ele é obrigado a direcionar, encaminhar esse paciente para fazer lá no São Camilo. Entenderam? Um pouquinho esse raciocínio? Sim, professora. Deu para ter uma noção? Queria, inclusive, até comentar, né, que a gente vê só o lado ruim do SUS, mas também existe o lado bonito do SUS. Uma vez, a minha prima, minha prima de 2 anos, teve câncer. E aí, não tinha tratamento em Macapá, encaminharam ela para São Paulo, lá para o Santa Marcelina. E sim, ela estava melhor do que no hospital particular, sabe? O SUS foi muito lindo na vida dela. Eles deram a casa de apoio de lá, era maravilhosa, tinham muitos apoiadores, e o hospital mesmo, um hospital muito bom, que até quem tinha plano de saúde preferia fazer pelo SUS, porque ia sair a mesma coisa. Isso mesmo. Tal, ela tinha aquele probleminha do coração, né? Que a maioria das crianças dá. Travou tudo, professor. E agora? Me contem aí quando melhorar. Tá normal? Já. Tá normal? Tá normal, já. Tá? Então, eu também tive uma experiência assim com o SUS, um pouquinho parecido com o que a Ingrid colocou pra gente. Uma prima minha nasceu com síndrome de Down. Aí, a maioria das crianças que nascem com síndrome de Down tem um probleminha no coração, né? A válvula escapa sangue, né? Não pode escapar, tem que vedar 100%. Aí precisa fazer uma cirurgia, que não é tão complicada, mas é uma cirurgia, né? Específica de cardiologista ali. E na época, que deve ter sido 2003, 2004, não fazia aqui no Amapá. Nenhum hospital fazia. Aí encaminharam para São Paulo, ela fez tudo por lá pelo SUS, e era assim, tinha casa de morada, tinha um espaço de recuperação, e ficaram, tipo, uns 3 meses lá, todo em torno dessa cirurgia, e tudo pelo SUS, não pagou hospedagem, nada disso. Sim, e até o velório dela, o translado dela de lá, de São Paulo, para Macapá, foi pelo SUS. Pronto. Tudo foi pelo SUS, inclusive, quando as crianças lá estão em estado terminal, a mãe pode escolher se quer levar para uma casa onde a criança fica lá até ir a óbito, ou se quer levar para a família, né? Eles têm essa casa de apoio, onde a criança ela fica tipo como se fosse num spa, brinca, né? Brinca até. Eu achei isso muito lindo. Muito humano, né? Muito humano. Existem setores assim. E é garantido por lei, tanto na Constituição Federal, né, quanto nessa lei orgânica da saúde, que é principalmente na lei orgânica que está garantido isso, que o serviço privado, ele entra de forma complementar, porque em muitos municípios não tem um monte de especialidade, né, a gente sabe. Então, se tem uma clínica na região que faça, o SUS tem que ir e fazer uma parceria ali, um acordo, que é obrigação do SUS fazer isso, do governo local ali fazer isso, pelo SUS. Se a pessoa for para a justiça, por exemplo, ela ganha, porque está garantido na lei. Entenderam? Sim. É um caráter complementar. É muito distorcido isso quando a gente estuda, assim, mas é garantido, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar dessa parte. Aí, no artigo 3 da Lei Orgânica da Saúde, ela vem frisar sobre os níveis de saúde, que eles expressam a organização, tanto social quanto econômica do país, né? E,
para que aconteça esses níveis de saúde, que a gente já falou sobre o conceito de saúde, vocês lembram disso? Que eu perguntei para vocês anteriormente, né, a essa disciplina. Como que se conceitua saúde? Vocês falavam para mim que o conceito de saúde não é só, né, a ausência ali da saúde, não é só o estado de doença. Existem outros fatores, vocês lembram disso? Sim, professor. Lembram? Me falem aí um pouquinho. Outros fatores que contribuem para o conceito de saúde. Me lembrem aí. Não? Qual é a pergunta? Falhou aqui. A pergunta? Ai, deixa eu ver. Nem me lembro. Ah, tá. O conceito de saúde. Quais fatores que contribuem? O socioeconômico, professor? Sim, sim. O que mais? Tipo assim, a pessoa, para ela ter saúde, não significa que ela não está doente, né? Lembra que a gente falou isso até na disciplina anterior? Não é só a ausência de doença. Tem outras coisas. Tipo o quê? Saneamento básico. Saneamento básico. O quê, Mike? Não deu para entender. Prática de exercício físico, ter uma boa alimentação, é isso? Isso mesmo, prática de exercício físico, uma boa alimentação. Trabalho, renda, exatamente. Quando a pessoa aproveitar a UBS e fazer as consultas de rotina. Fazer a lazer, que não pode faltar. Lazer, isso mesmo. A cultura que a gente já falou, né? Todos esses pontos, eles vão influenciar na saúde, no estado de saúde, tá? Que são os determinantes, ó. Tendo a saúde como determinante e condicionante, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, que é o meio em que a pessoa vive, né, o trabalho, a renda, igual a colega falou, a educação, todo cidadão precisa ter oferta de educação, a prática da atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, tá? Como comida, por exemplo, emprego, a gente falou, né, água. Isso tudo vai formar aqui um conceito ampliado de saúde, um conceito que justifica o estado de saúde, tá? Bem justificado. Não só a pessoa não está doente, ela está com saúde. Não. Existem fatores que influenciam, né? E aí, o SUS, ele é constituído por esse conjunto de ações que a gente falou e também dos serviços prestados, né? E se divide em órgãos, é prestado por órgãos e por instituições públicas, tá? Órgãos pode ser tipo Fiocruz, outros Instituto Evandro Chagas, os hemoaps, por exemplo, os programas de coleta de sangue, distribuição de sangue, né, hemoderivados, e as instituições públicas que são as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, através do Ministério da Saúde, né, os governos estaduais e municipais através das secretarias, eles se enquadram aqui nas instituições públicas. Então, por exemplo, para a gente compreender melhor, caso eu pergunte para vocês assim, cite conjunto de ações e serviços que constitui o SUS. Aí vocês vão falar órgãos e instituições públicas, mas me dá um exemplo de um órgão. A vigilância sanitária, por exemplo, ela é um órgão que compõe o SUS, né, um conjunto. As instituições públicas, lembram que quem compõe ali são os 3 entes federados, né, o município, o estado e o governo federal, mas aí eu não quero que vocês me digam o município, o estado e o governo federal. Eu quero que vocês me digam quem que representa. O governo federal é representado por quem? Me digam aí, rapidinho. Assim. OMS. Não, OMS é Secretaria mundial. de Saúde. Secretaria de Saúde de quem? Ai, meu Deus. Bora lá, bora organizar esse raciocínio. Instituições públicas. Então, quando a gente fala de Estado, a gente está falando de Secretaria de Saúde estadual. Perfeito.
Quando a gente fala de município, quem que é a instituição? A Secretaria de Saúde Municipal. E quando a gente fala de governo federal? Quem que é? Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, exatamente, arrasou. Tá? OMS já é mundial, tá? Ela vai dar orientações para todos os ministérios de todos os países. Tá bom? Aí, o SUS também ele vai incluir algumas instalações públicas que prestam esses serviços, que também estão elencadas nesse conjunto de ações aqui, conjunto de ações e serviços, que são quem faz controle de qualidade. Bora pensar aqui, quem que faz controle de qualidade para o SUS? Agente de saúde. Ah, não, desculpa. Bora lá, alguém falou aí. A Anvisa. Anvisa, arrasou. Os agentes de saúde fazem, tá? Eu ri porque foi engraçado do teu jeito, não foi porque estava errado, tão errado não, tá? Não, pode rir, que estava errado mesmo. Não, os agentes de saúde porque também quando a fazem. gente está estudando o SUS, a gente pensa tanta coisa, né? Pensa, mas é muito legal, estudem o SUS, ele é muito legal. Muita coisa que a gente não conhece, coisa que a gente conhece não sabe o nome, então quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo o funcionamento, né? Como se fosse aquela engrenagem. Então, o controle de qualidade, ele sim é feito pela Anvisa, é o principal órgão, né? Órgão de controle, mas tem outros, tá? Tem o Inmetro, por exemplo, ele não é 100% da saúde, mas ele presta serviços sim para a saúde, de controle de qualidade, tá? Tipo, como assim, professora? Ele não é de medicação, mas ele é de infraestrutura, tipo as balanças que a gente usa, alguns materiais, equipamentos, como macas, como cadeira de rodas, vocês conseguem entender? Até respiradores, máquinas de hemodiálise, são testados, é feito esse controle de qualidade pelo Inmetro, por exemplo, tá? Então, vocês sabem me pontuar exemplos aqui de controle de qualidade? Fiquei falando sozinho, será? Eu não sei se é exemplo ou não, mas uma vez estava viajando de avião, aí quando a gente estava descendo do avião, as aeromoças, uma aeromoça cochichou com a outra, pede para todos os passageiros colocarem a máscara que o pessoal da Anvisa tá aí fora. A Anvisa faz isso, fiscalização, né? Não deixou ninguém comer dentro do aeroporto. Isso já em pandemia? Né? Isso, em pandemia. Legal, a Anvisa faz diversas formas de fiscalização. Outras também, que você me lembrou, que tem aeroporto, né, que você falou, me lembrou, sabe aquela... É vigilância sanitária, não é vigilância sanitária, é vigilância epidemiológica, se eu não me engano, que é o controle de entrada e saída de frutos de um estado para o outro, para prevenção de algumas doenças, tipo da mosca da carambola ali, só sei dar esse exemplo, mas tem outros. Já ouviram falar um pouquinho sobre isso? Sim, professor. Já deu para... Então, nas barreiras, né? Isso, exatamente, nas fronteiras. Não entendi, mas... Eu já escutei muito isso em projeto de escola, eles falavam muito sobre isso. Pronto, que dava isso muito mesmo. em interior. É a vigilância epidemiológica, ela faz esse controle aí, tá? De entrada e saída. Outra instituição pública que inclui o SUS, que contempla o SUS, são as de pesquisa, tá? Que a gente tem aqui, por exemplo, no país grande porte, né? O Instituto Evandro Chagas, o Instituto Butantan, a Fiocruz e todas as instituições de ensino federais que têm cursos ali da saúde, elas oferecem também essa instalação de pesquisa, tá? E envolve o SUS. Por exemplo, a Unifap, ela tem uma unidade básica de saúde dentro da Unifap, e que ali faz atendimento à saúde e faz pesquisa, também extensão, que a gente chama, né? Pesquisa e extensão. E é inclusa no SUS. É como se ela fosse cadastrada no SUS, com uma instalação pública.
Por quê, professora? Porque ali é feito muitos estudos de saúde, tipo, em que bairro que mais tem dengue, como que pode haver uma atuação. Dengue, eu falo assim, um exemplo é malária, sífilis, que eu já dei o exemplo para vocês. A Unifap, tipo, de 2 em 2 anos tem um programa lá, né, que faz a investigação do índice de sífilis, por exemplo, no município de Macapá. E aí consegue investigar em que bairro que tem mais número de sífilis, maior número de afetados pela sífilis. E ali vai um tratamento, uma educação em saúde para melhorar esse quadro. Entenderam? Mas, falando a nível de SUS, a nível nacional, a pesquisa ela é representada por Instituto Evandro Chagas, tá? Anota esses exemplos. Instituto Butantan e Fiocruz, que eu me lembro de cabeça aqui. Mas todas as universidades também, elas são inclusas aqui. E as outras instalações públicas, que também incluem o SUS, são as produções de insumos e medicamentos, como os laboratórios, tá? Farmacêuticos. Aí, a lei, já falei bastante, a gente já falou bastante sobre isso aqui, a lei orgânica da saúde, ela vai dispor principalmente das condições de promoção à saúde, a gente falou, né, que é prevenção, mas além de fazer as políticas, ou melhor, de bolar as políticas, a lei, ela garante a prática, a ação. Beleza, mas de que forma que é feito? Por exemplo, tem o Programa Saúde da Família? Pronto, o Programa Saúde da Família, ele é uma ação da prática da promoção à saúde, porque é ele que vai chegar na família. E aqui na lei é garantido quantas famílias cada ACS precisa abranger, cada enfermeiro de saúde da família precisa abordar quantas famílias por mês, né? Feito assim o levantamento, tá? A proteção é a mesma coisa para o Estado, né? E a recuperação também a nível estadual, assim como a organização e funcionamento dos serviços correspondentes tanto do Estado, município ou governo federal, e também dá outras providências quanto a isso, né? Eu trouxe aqui uma tabela para a gente enxergar esse processo de saúde e doença da população, né? De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, qual que é a Lei Orgânica da Saúde mesmo? Me contem aí o número dela. 8080. É 8.080, tá? Mas ela se escreve 880/90. A gente lê ela, lê 8.080. Tá? É essa mesmo, o nome dela é Lei Orgânica da Saúde. Os fatores, de acordo com ela, né, os fatores determinantes e condicionantes de saúde são a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais de saúde. Aí eu trouxe uma imagem aqui, que é o desenho desse processo de saúde e doença da população, né? Grande, que envolve todo mundo, são as condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Aí as condições de vida e de trabalho dessa pessoa está aqui no meio. Por quê? Porque essas condições de vida, elas vão acarretar nesse desemprego, vai envolver, né, o desemprego, a oferta de água e esgoto, os serviços sociais de saúde, a habitação dessa população, o ambiente de trabalho, a oferta de educação, a produção agrícola e de alimentos, tá? Isso envolve as redes sociais e comunitárias que essa pessoa está envolvida, o estilo de vida desses indivíduos, tá? E consequentemente, vai ter relação com a idade, com o gênero e os fatores desses indivíduos. Tá? Eu trouxe uma imagem maior aqui, mas é a mesma imagem, tá? Quando vocês verem esse símbolo, ele está relacionado aos fatores determinantes de saúde, tá? Estão elencados aqui. O estilo de vida dos indivíduos, a idade, sexo e fatores hereditários. Cada ponto aqui, ele está relacionado ao desenvolvimento ou não da saúde e doença. Desenvolvimento ou não de uma doença, tá? Vocês conseguem enxergar isso dessa forma? Por exemplo, ambientes de trabalho. Que tipo de doença pode acarretar ao cidadão? Esse ponto de ambiente de trabalho.
Psicológica. Psicológica, boa. Que mais? E o desemprego? Que tipo de doença ele pode vir acarretar? Doença psicológica. Também, né? Alimentação. Alimentação, Também. ia falar um pouco Psicológica. quanto a isso, sobre a fome, por exemplo, né? População desempregada, ela acaba ficando exposta a vários fatores, né? Às vezes não é nem a fome em si, mas é que as pessoas deixam de comprar, porque hoje em dia os alimentos saudáveis estão mais caros do que os industrializados. As pessoas deixam de comprar os alimentos saudáveis, né? Isso. E para tentar sempre o mais barato. Isso mesmo. Até a proteína hoje é reduzida, né? A população mais pobre do país hoje já não consome mais proteína, que é carne, frango, acaba se alimentando só ali de leguminosas, que é feijão, arroz e ovo, que entra de proteína, em algumas casas frango, mas a população mais carente do país hoje está a proteína à base de ovos, né? Nessa pandemia veio muito forte isso. Até o ovo ficou caro agora. Até o ovo, pois é, para você ver, para vocês verem. Imagina outros tipos de proteína, como a carne, né? Então, tudo como Bolsonaro. Então, igual a colega falou, menina, até me perdi aqui que eu estava falando. É igual ela falou, a população busca uma alimentação mais acessível financeiramente falando, né? Que são os enlatados. E é o que tem menor oferta de vitamina, proteína, sais, minerais para a pessoa. Se expõe a um fator determinante da saúde. Tá? Então, causas dos fatores determinantes. O que leva uma doença a ocorrer? Quais são as teorias? Como fatores ambientais. Ambiente físico, que envolve clima, a gente já viu que isso aqui gera adoecimento, né? Altitude, umidade relativa do ar, temperatura, isso aqui, muitas doenças respiratórias, né, envolvem aqui. Ambiente biológico, seres vivos da Terra podem constituírem como agente hospedeiro reservatório de doença. Me dê um exemplo disso aqui, de agente hospedeiro. Ser humano. Tá, mas uma doença. Não, melhorei. Trypanosoma cruzi. Ah, boa. Que doença que ele causa? Doença de Chagas. Vamos lá. Outro exemplo. Aedes aegypti. Boa, muito comum, né? Que doença que causa? A dengue. Que mais? A malária também. Não, calma. Malária, chikungunya, zika, né? Isso. Quem mais que falou? Perdi. Ah, professora, o anofelino, causador da malária. Ah, sim, pronto. Tá, então assim, entra em ambiente biológico, tá? Esses seres. Aí tem diversos, né? Tem da leishmania, tem um bocado. A gente falou um monte da febre amarela, né? Tá, ambiente social são as características sociais. Lembra que a gente falou sobre a cultura, né? O lazer, econômicas, financeira mesmo, né, que a gente viu que pode vir a causar um processo de adoecimento, não só psicológica ali, né, mas, como a gente viu, a escolha por alimento, uma alimentação menos rica, gerando também doenças, muito bem bolada essa resposta. Políticas e culturas, tá? Características culturais. São fatores determinantes da saúde. Aí, aqui, para concluir aquele raciocínio lá do conceito da saúde, o que colabora para esse conceito de saúde? Cultura, habitação, tudo que a gente já falou, né? A renda, o lazer. Então, se eu perguntar isso para vocês não têm como me dizer que vocês não lembram. Entenderam? Com certeza. Vocês demoraram para falar. Exatamente. Pode não lembrar. Pode até ser que eu não lembro na hora. Mas a sua explicação tá boa, professora, que é dar branco mesmo, sabe? Não, eu sei, dá branco. Mas assim, não quero que a gente decore, eu quero que a gente consiga raciocinar.
Tipo, para a pessoa vir a adoecer, ela precisa ter se exposto a alguma coisa. Ou ela não tinha uma alimentação boa, ou se ela se expõe a algum bicho, gosto de estar falando, né, dos riscos biológicos, o ambiente em que ela estava vivendo, que ela vive, está expondo ela a algum tipo de doença, a habitação que ela mora, o estado da renda e economia dela pode estar influenciando nesse processo de adoecimento, o trabalho dela pode estar expondo ela a algum tipo de doença, ou aquela situação de um adoecimento a curto, médio e longo prazo, lembram disso? Das doenças reumáticas e que a gente falou na disciplina anterior. Então, tudo isso vai influenciar no processo de saúde e doença, ele vai formar ali o conceito de saúde, né? Vamos ficar bem forte isso na nossa cabeça. Aqui eu trouxe alguns princípios, né, do SUS que são elencados na Constituição Federal, tá? Que são por serviços públicos, privados e também conveniados, que a gente falou bastante ontem, né? A universalidade. O que é mesmo a universalidade no SUS? Todos têm direito a um tratamento, uma consulta, independente de ser de outro país ou não. Isso mesmo, a universalidade. Em cada canto do país tem que ser ofertado um serviço de saúde, né? E tem que ser para qualquer pessoa, para todas as pessoas. E a integralidade? Vamos lá definir esse conceito, esse princípio. Um atendimento completo. Em que sentido? Explica melhor pra gente. Através de um paciente, de informações sobre a família, sobre as suas vizinhanças, como é que está o saneamento básico e outros. Fazer um atendimento integral dele, né? Não só dele físico ali, o corpo, né? Uma avaliação física, mas da vida daquela pessoa. A gente pode colocar assim, o atendimento integral, ele vai investigar a vida da pessoa. O que pode estar influenciando aquele processo de adoecimento dele? Encaixa na integralidade o tratamento da vida até o óbito do indivíduo? O tratamento da vida até o óbito. Do início da vida, que no caso é antes da vida, né? Que é durante a gestação. Pré-natal ali, você fala. Até o óbito daquele cidadão. Olha, pode sim ser incluso, mas a gente não pode fechar o conceito nisso. Tipo assim, eu peço para vocês me darem o conceito de integralidade. Aí vocês vão falar, é o serviço de saúde, digamos, né, que você fala. É o serviço de saúde englobando desde o nascimento até a morte. Mas aí até após a morte, porque às vezes eles ofertam até sim, mas aí, olha, concorda ou não comigo, Ingrid? Tu tá falando de uma pessoa só, né? De um ser humano. Mas aí tu pensa que tem várias pessoas ao redor dele, tipo a mãe, que participou no pré-natal, o pai, a mãe ou o pai ou a avó, a tia, quem levava ele para as consultas, para as vacinas, quando ele era criança, entendeu? Quando ele ficou adulto, se é uma mulher, se ela teve filhos, se ela precisou de hospital, se ela precisou ser internada, ela morou em algum lugar, aquela pessoa morou em algum lugar, ela trabalhou em algum lugar, ela teve contato com coisas durante a vida. Então, no caso, é uma investigação completa da vida do cidadão, né? Da vida do cidadão, exatamente. Aí, quando a gente fala a integralidade envolve do nascimento à morte do cidadão, mas a gente está falando de uma pessoa. E a integralidade, ela fala de um todo. É aquele olhar holístico que eu já falei para vocês, né? Fala de um todo, porque se ela veio a óbito, ou melhor, lá no pré-natal dela, ela mora em algum lugar, aquela mãe, né? E tudo isso é investigado, tudo isso é levado em consideração, não só investigado, mas levado em consideração. Por exemplo, vou dar um exemplo bacana aqui para a gente pensar. Se essa pessoa for uma indígena, ela vem para a cidade, faz o pré-natal dela, porque uma tia, ela tem uma família ali, prefere fazer o pré-natal aqui para ter o bebê na cidade, depois ela vai lá para o interior. Aí, quando ela chega no pré-natal, nas consultas, ela é investigado tudo e se percebe que ela é indígena e tal. No dia do parto, sabe o que é ofertado? Já na maternidade a gente já tem essa prática. Rede, por exemplo. Por quê? Porque a maioria dos indígenas não conseguem mesmo dormir na cama. Então, quando aquela pessoa está internada, ela tem essa opção de ficar na rede.
E isso tudo é considerado, entendeu? Baseado na cultura dela, baseado na tradição daquela pessoa. Então, só assim, um exemplo para a gente entender de como que é investigado e como que é levado em consideração essas informações. Entendeu? Aí, não é errado dizer que envolve o processo da vida da pessoa, do nascimento à morte, mas tem que ter uma vírgula, entendeu? Vai falar isso, vírgula. E tudo que envolve aquela pessoa e pode vir a influenciar na vida dela ou no processo de adoecimento. Ou de saúde, né, também, que não necessariamente a pessoa vai adoecer. Entenderam? Sim. Deu para fazer esse raciocínio? Deixa eu voltar aqui. Tá? Preservação da autonomia da pessoa. Isso aqui está muito relacionado, gente, a um pós-adoecimento, tá? Quando a pessoa está no processo de adoecimento, principalmente a gente, quanto equipe de enfermagem, o nosso foco é trabalhar para aquela pessoa conseguir tomar um banho sozinha, por exemplo, conseguir levar a colher à boca sozinha, se vestir sozinha, porque quando ela sai de uma cirurgia ou volta de algum procedimento assim, a gente, quanto equipe de enfermagem, faz tudo isso, dá banho, mas a gente não vai fazer para sempre. Então, o princípio do SUS, ou melhor, o SUS tem esse princípio de preservar a autonomia da pessoa. E se ela está sem no momento, a gente, quanto enfermagem, a enfermagem faz muito isso, mas é um princípio do SUS, a gente estimula para que ela venha a ganhar essa autonomia de novo. Entenderam? Então, é um princípio do SUS, isso é preservação da autonomia da pessoa. De todos os sentidos, eu estou dando um exemplo, tá? A igualdade, que a igualdade, ela tem que vir acompanhada da equidade, lembram disso? A igualdade, todo mundo tem direito à saúde, né? Mas aí tem que vir associada à equidade. O que é a equidade mesmo? É que sempre vai ter alguém que vai... É tipo assim, como nós citamos exemplos ontem numa consulta ou num pronto-socorro, você está esperando para ser atendido, mas de repente chega alguém que está mais grave que você e precisa passar na frente para ser atendido. Acho que é isso. Um pouquinho disso, sim. É um julgamento justo, professora. Hã? É um julgamento justo. Isso, um julgamento justo. Explica melhor pra gente. Como que é esse julgamento justo? Seria de forma igual para todos, independente das diferenças, moradias, etc. Que existe diversas desvantagens relacionadas a isso, né? Diversos fatores. Sim, que deve ser levado em consideração, né? O Exatamente. direito da saúde é para todos, mas alguns necessitam mais do que o outro. No caso, se eu for num posto de saúde digamos, para tirar um ponto, outra pessoa pior que eu no estado terminal, praticamente, tipo com uma facada, digamos, né, como exemplo. Logicamente, aquela pessoa necessita mais do que eu de um atendimento, então ela é prioridade. Eu entendo assim. Priorizar o mais necessitado, né? Exato. Dá atenção a quem precisa de mais atenção, né? A gente pode colocar assim também. Mas é esse raciocínio mesmo que vocês estão falando. A gente fica um pouco sem saber muito como falar em uma palavra, mas é isso. A gente precisa entender, né, a princípio. Às vezes nós sabemos, professora, mas nós não sabemos se expressar, não sabe colocar os pontos certos. Mas quando a gente explica para outra pessoa, a gente ganha confiança nessa forma de falar, na forma de defender essa ideia, entendeu? Então é importante vocês conversarem, por exemplo. A classificação de risco, ela também pode ser citada em exemplo na prova, né, professora? Classificação de risco que a gente encontra lá no hospital. Como assim? É bem específico. Quando a gente chega lá no hospital, sobre a equidade, né? Sobre a equidade. A classificação de risco, ela pode ser citada, né, como exemplo. Porque, tipo assim, é até meio que errado o atendimento que eles fazem no hospital, porque eles não perguntam quem é o primeiro da amarela, quem é o primeiro da vermelha. Não, o da vermelha já vai logo sendo atendido, mas o da amarelo, da verde, eles não perguntam quem é o primeiro, eles já vão perguntando quem está na vez, né? Então,
a equipe de enfermagem tem todo aquele trabalho de fazer aquela triagem, chega lá dentro, né? É uma falha. Porque se é feito uma avaliação ali, né, para ver quem está precisando mais, esse raciocínio que a gente está falando, ele precisa ser levado em consideração quando chega lá na hora do atendimento, né? É isso mesmo. Direito à informação, tá? O SUS também, ele traz como princípio que toda a população precisa ter direito à informação. Lembram das situações de educação e saúde? Ela é incluída aqui, tá? No direito à informação, assim como na divulgação das informações. Então, a gente, quanto profissional do SUS, nós temos o dever, tá? Se não a função de divulgar a informação para a população, tá? E a profissão que mais faz isso é a enfermagem. A gente por ter o contato mais direto com o cidadão, ali com o paciente, a gente tem uma conversa muito mais aberta com eles quanto à informação. É a gente que faz a educação em saúde de forma ampliada, né? Mas é um princípio do SUS, tá? Por isso que a gente precisa ter conhecimento de muitas doenças, de muitas patologias, para a gente conseguir conversar com a população. Porque a população chega com a gente e pergunta e indaga, e a gente precisa saber orientar. Não, olha, a senhora está doente, uma doença mental, então a sua entrada vai ser pelo CAPES, tá? A senhora vai fazer a entrada por lá, ou então pela emergência, que é o pronto-socorro. Então, a gente precisa saber o fluxo de atendimento para a gente conseguir orientar essa população, né? A epidemiologia, ela participa do SUS como princípio? Participa. Lembra que a gente falou da informação que a gente presta ao SUS? A gente envia informações para lá, a partir das informações que a gente envia, eles mandam um retorno de atendimento, né? Essa é a utilização da epidemiologia que o SUS faz como princípios. E a participação da comunidade. A principal participação da comunidade é através dos conselhos, tá? Mas existem outras formas também. Por exemplo, a educação em saúde, que é feita quando a gente divulga, quando a gente faz uma palestra ali para gestantes, que a gente faz muito no pré-natal, essa gestante vai chegar em casa e vai compartilhar com as pessoas que ela tem em casa, com a mãe, com irmãs, com o marido, com amigas que também estão grávidas ou não. Então, assim, é assim que acontece a divulgação das informações e a comunidade participa ativamente. Entenderam? Caso não, quando vocês forem me explicar. Não? Sim, professora, entendi, sim. Só a Ingrid que me responde. Tá ótimo, então. Vamos fazer assim? Sim. Coloque. Sim, Caleb. Coloca o nome de vocês aqui no message, tá? Para lançar essa presença. E amanhã a gente se encontra de novo para concluir esse conteúdo aí. Professora, atividade. Não chegou na atividade. Amanhã. Deixa eu ver aqui. Foi amanhã? Porque atividade. Que bom, que bom. Tá, Emerson. Quero ver. Você tá longe. Eu acho que amanhã. É uma luta pra mim fazer essa atividade, não. Não tô de dormir. Vocês gostam. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, amores. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, boa noite. Tchau. Até amanhã. Vou salvar aqui. Olha, vocês estão com preguiça de fazer atividade de casa. Tô vendo. Me enviem e pesquisem Não, ninguém tá com preguiça porque não tem atividade. Faça uma pro Emerson, professora. Faz uma pra mim, professora. Divide questão. Olha, pesquisem da Ana Vargas. Acho que amanhã chega nesse assunto.